Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Salles e hoje nós vamos estudar sobre a circunferência. Já ouviu falar da circunferência, do círculo? Então esse será o tema dessa aula de hoje. Olha aí, ó. A circunferência, o caminho perfeito de um ponto. Vocês vão ver por que esse caminho é tão perfeito. Bom, antes da gente começar, curte aí ativa o sininho, né, do nosso canal, se inscreva no canal para você receber as notificações. O objetivo dessa aula, acompanhe comigo, o objetivo dessa aula é nós vamos reconhecer a circunferência e o círculo e vamos também saber diferenciá-los. E também vamos identificar os seus elementos. Esse é o objetivo, ao final da aula você vai ser capaz de identificar. Vamos lá, o que é a circunferência? Quando eu falo de circunferência, você pensa em quê? Acompanhe comigo as definições. O que é uma circunferência? A circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo, chamado centro. Essa distância é o raio. Vejam aqui, se eu medir a distância do centro até qualquer ponto da linha, ela será sempre a mesma. Isso é o que faz da circunferência um lugar geométrico tão especial. E eu vou riscar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. E eu vou riscar para vocês aqui o centro, e vocês vão ter ideia. Opa, deixa eu voltar aqui. Pegar a caneta aqui e marcar o ponto. Marquei o ponto. Desse ponto aqui é o centro. Qualquer segmento que eu ligar do centro até a extremidade, ó, ele vai ter a mesma distância. Vendo? Então, ó, essa distância, o conjunto de pontos que vai montando aqui, ó, que está a mesma distância daquele centro, é o que define a circunferência. Continuando aí, ó. Elementos da circunferência. Quais são os elementos que nós temos? A gente tem o centro, que eu acabei de mostrar para você, é o ponto fixo no plano, que está à mesma distância de todos os pontos da circunferência. Ele representa o coração da circunferência. A gente tem o raio, que é a distância constante do centro a qualquer ponto da circunferência. Todos os raios de uma mesma circunferência têm o mesmo comprimento. E também nós temos o diâmetro, que é um segmento de reta que passa pelo centro e liga dois pontos da circunferência. O diâmetro ele é o dobro do raio. Se você tiver dois raios, você tem um diâmetro. E a gente chama de a maior corda possível de uma circunferência, que é o diâmetro. Bom? Você sabe a diferença entre círculo e circunferência? Ou será que é a mesma coisa? Na verdade, não é a mesma coisa, tá? Olha só a definição. A circunferência é apenas a linha que forma o contorno, ou seja, o conjunto de pontos que estão exatamente à distância R do centro. Já o círculo é a região interna delimitada pela circunferência, incluindo todos os pontos que estão a uma distância menor ou igual a R do centro. Para ficar fácil de diferenciá-los, eu coloquei dois exemplos para vocês. Pense, quando falar em circunferência, olha só o exemplo que eu coloquei. Circunferência, uma aliança, é só a extremidade. Quando eu falar de círculo, um exemplo bem fácil é a moeda, porque a moeda pega toda a parte interna mais a extremidade. A circunferência é só a extremidade. Muito fácil, né? Vamos fazer um exercíciozinho? Acompanha comigo, ó, responde aí. Tem alguns elementos que eu coloquei, olha lá, alguns elementos, e você vai me ajudar a responder se é círculo ou se é circunferência. Nós vamos ligar, tá? Nós vamos ligar. Então, ó, vou pegar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Tá ali os elementos. Nós vamos ligar. Vou pegar essa aqui. Vamos ligar. Você acha que uma pizza é um círculo ou uma circunferência? Como você sabe, a pizza ocupa o espaço todo, então ela é um círculo, né? O pneu só é extremidade, então uma circunferência. A tampa da panela pega tudo, a parte interna, então é um círculo. O anel
só extremidade, então circunferência. Um disco de vinil, talvez vocês nem saibam o que é isso, mas o disco de vinil é um círculo, porque pega a parte interna também. E o tampo da mesa é um círculo também, porque pega a parte interna. E aí, conseguiu responder? É muito fácil, né? Muito simples. Se tem a só extremidade e circunferência, tem a parte interna também, a área interna é círculo, tá bom? Vamos relembrar o que a gente aprendeu nessa aula? É só isso, gente. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu o que é a circunferência, aprendeu o que é o círculo e também quais eram os elementos, né? A gente aprendeu o centro, o raio e o diâmetro. Muito fácil, né? Por hoje é só, essa aula era só isso, a gente se vê em um outro momento, tá bom? Até lá, tchau.